Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o nosso estudo bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 79, está consumado. Lembrando, antes de iniciarmos, aquele mesmo lembrete, esse é apenas um resumo do meu resumo. O capítulo completo tem muita informação e eu recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo. Ele não é tão grande quanto os últimos que nós lemos, então vale a pena ir lá. Você não vai gastar tanto tempo assim e vão ser horas preciosas para o seu crescimento espiritual. Vai lá no aplicativo da Bíblia, leia o capítulo completo ou escutem o audiobook. Então vamos lá. Desejar de Todas as Nações, capítulo 79, está consumado. Cristo não entregou sua vida antes de realizar a obra que viera fazer, e ao exalar o Espírito exclamou: está consumado. Ganhara a batalha, sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor, firmou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos, todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. A batalha ali, vamos dizer assim, final entre Cristo e Satanás para determinar a vitória de fato de Cristo ou não, se encerra quando Cristo diz está consumado. Então ali o sacrifício havia terminado. Tudo aquilo que a vida de Jesus tinha sentido se encerra ali. Então ele se entrega a Deus e ele obtém a vitória sobre Satanás. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como no nosso, que se operara o grande obra da redenção. Juntamente conosco compartilham eles os frutos da vitória de Cristo. Então Jesus não morreu aqui também só por nós, ele morreu por todo o universo. O caráter de Deus estava em jogo. E a morte de Cristo reivindicava o caráter de Deus, que a lei é perfeita e deve ser obedecida a todo custo. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestia por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Até a morte de Cristo ainda havia dúvida entre o universo sobre se Satanás estava realmente certo ou não. Dúvidas sobre o caráter dele, se ele tinha alguma base para aquilo que ele falava, para aquilo que ele fazia. E quando Cristo morreu, então ali foi revelado perante todo o universo a real face de Satanás, o real desígnio, o caráter dele totalmente destruído, despedaçado pelo pecado, um caráter horrendo que eu e você podemos adquirir se não nos apegarmos a Cristo, se não permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Todas as nossas vidas vai nos separar em duas classes. Haverão duas classes, né? No final, no juízo final, quando Jesus voltar, os salvos e os perdidos, aqueles que reivindicaram o caráter de Cristo e aqueles que aceitaram o caráter caído de Satanás. Duas classes. E eu e você temos de fazer uma escolha: o caráter de Cristo em nossas vidas ou o caráter do apóstata. Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar um seixo à terra. Assim, não fez, porém, a rebelião não seria vencida pela força. Poder compulsor só se encontra sob o governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são dessa ordem. Aqui está outro ponto importante. O caráter de Deus não impõe a força, não obriga ninguém a fazer nada. Nada que provém de Deus deve ser uma obrigação para mim e para você. Se assim o for, estamos entendendo Deus da maneira errada. Aquele que obriga, aquele que força, aquele que quer a todo custo, de maneira impositiva, fazer as coisas na nossa vida, é Satanás. Eu e você temos de tomar cuidado para não sermos enganados. E aqui um outro ponto importante: qualquer lei humana que impõe alguma coisa, que força a sua consciência, não importa o que quer que seja, se ela está sendo impositiva, tome cuidado, porque a imposição nunca provém de Deus.
Então, haverá um dia que será imposta pela lei dos homens a observância de outro dia da semana que não o sábado, o domingo. E essa será a marca da besta. Sim, uma lei impositiva que irá forçar as pessoas. Todas as leis que são impositivas hoje são uma espécie de teste para ver se os seres humanos já estão preparados a aceitar. Então, se você viu aí nos últimos anos qualquer tipo de lei que tem esse intuito de impor alguma coisa, você não pode fazer isso se você não fizer isso, você não pode comprar se você não fizer isso, você não pode ir em tal lugar se você não fizer isso. Esse tipo de lei, uma lei impositiva, não provém da forma como Deus trabalha. Fiquem atentos quanto a isso. Era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios, o fundamento de seu sistema de governo. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem a fim de serem vistos pelo universo celestial. Então tem sido dado tempo a Satanás para ele desenvolver completamente o seu caráter e os princípios de seu governo perante todo o universo celestial. Do deserto ao Calvário foi açoitado pela tempestade da ira de Satanás, mas quanto mais impiedosa era ela, tanto mais firme se apegava o Filho de Deus à mão de seu Pai, avançando na ensanguentada vereda. Todos os esforços de Satanás para oprimi-lo e vencê-lo só faziam ressaltar mais nitidamente a pureza de seu caráter. Quanto mais Satanás tentava a Cristo, quanto mais dificultava a vida dele, quanto mais provas, quanto mais tentações, mais ficava evidente o caráter de Cristo, a pureza do caráter de Cristo. E só aqui com um ponto anterior, o desígnio divino é colocar as coisas numa base sólida de segurança, ou seja, para que não tenha dúvidas para o resto da eternidade, quão ruim, quão desastroso, quão horrendo é o pecado. E a base sólida para isso é mostrar como se desenvolve o governo de Satanás, mostrando também como ele desenvolveu e como ele perseguiu a Cristo. Perante todo o universo não há mais discussão quanto ao caráter de Satanás, já está condenado. E agora muitas ainda pessoas desse mundo ainda podem ter dúvidas, ainda colocam em dúvida o caráter de Deus, porque Deus permite o mal, se Ele é bom. E aí, esse tipo de questionamento ainda prorroga o nosso tempo aqui, enquanto nós estamos pensando e refletindo nisso, em vez de nos apegarmos o quanto antes a Deus, mudarmos o nosso caráter, mostrarmos o amor de Deus ao mundo, enquanto esse tipo de dúvida ainda estiver na mente das pessoas, ainda estaremos mais tempo aqui nessa terra. Houvesse podido achar um só pecado em Cristo, tivesse ele num particular que fosse cedido a Satanás para escapar à horrível tortura, e o inimigo de Deus e do homem teria triunfado. Cristo inclinou a cabeça e expirou, mas manteve firme a sua fé em Deus e a sua submissão a Ele. E assim, sendo um exemplo para mim e para você, podemos enfrentar e suportar tudo quando estivermos conectados a Deus, quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Todavia, Satanás não foi então destruído quando Jesus morreu, mesmo tendo ficado evidente o seu caráter perante todo o universo. Os anjos não perceberam nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser plenamente revelados, e por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. Cumpre-nos, a mim e a você, escolher a quem servir. Ainda, Satanás vai perverter ainda mais o mundo, vai destruir ainda mais o mundo, usando pessoas, sim, com ele controlando essas pessoas, as pessoas que já se entregaram a ele, já aceitaram isso em suas vidas. Ainda vai ficar mais evidente para nós, seres humanos, para os anjos, já sabendo que ele era o caído, já sabendo que ele não tinha razão em nada do que ele fazia, ainda ficará mais evidente para ter uma base sólida, para que
por toda a eternidade, não haja discussão do quão terrível é o pecado. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da lei divina, mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Estes oferece ele como dom gratuito a todos quanto o queiram. Presta atenção aqui em uma coisa que eu tenho falado constantemente aqui no canal. Vida justa, caráter perfeito. Isso foi o que Cristo veio mostrar aqui nessa terra. E vida justa e caráter perfeito, oferece ele, Cristo, como dom gratuito a todos quanto queiram receber. Vida justa e caráter perfeito, é isso que Cristo quer dar para mim e para você. Basta querermos, basta buscarmos. Estudo da palavra, oração, meditação na palavra, de fato, me debruçar na palavra, viver uma vida em santidade, permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, que Ele faça a obra, e aí sim, Ele vai imprimir o caráter de Cristo perfeito em mim e em você. As boas obras, aquilo que nós fazemos, não serão coisas que eu e você fazemos por nós mesmos, mas a obra do Espírito Santo trabalhando na nossa vida vai produzir esses frutos. Cristo vivendo em nós vai produzir esses frutos. Você e eu não devemos nos dar desculpas para continuar pecando. Devemos nos agarrar a Cristo, agarrar nessa promessa e reivindicar o caráter perfeito de Cristo em nós. Que quando isso acontecer, aí sim haverá a distinção do joio e do trigo, dentro da igreja e fora da igreja. E aí Cristo vai poder sim voltar para reivindicar aqueles que são seus. A guerra contra a lei divina, começada no céu, continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado, obediência ou desobediência. Eis a questão de ser assentada por todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo o caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou o lado da rebelião. Todos irão escolher um lado. O lado da obediência ou o lado da rebelião. Quando nós estivermos estudando o grande conflito, nós vamos ver que depois da porta da graça fechada, em um determinado momento, aparecerão os 10 mandamentos no céu. Vamos poder contemplar essa cena e termos a certeza, todos, de que escolheram o certo ou o errado. Não haverá meio termo, não haverá pessoas enganadas nesse momento. As pessoas terão escolhido o seu lado. Satanás e todos quanto a ele se unem colocam-se em tanta desarmonia com Deus, que sua própria presença lhes é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. Se eu estou me unindo ao mundo, se eu estou me unindo a Satanás, se eu estou agarrando as coisas deste mundo, rejeitando os preceitos de Deus, a glória de Deus será como fogo consumidor. E essas pessoas, que pode ser eu e você, se assim estivermos procedendo, se estivermos agarrando nesse mundo, se estivermos rejeitando a Deus, seremos destruídos. Misericórdia de nós. Hoje é o dia de transformação, hoje é o dia de me agarrar a Deus, de mudar a minha vida, de rejeitar o mundo, para que a glória de Deus não seja fogo consumidor para as nossas vidas. Ao princípio do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Houvessem sido deixados que Satanás e seus anjos colhessem os plenos frutos de seu pecado e teriam perecidos. Mas não se patentearia aos seres celestiais ser isso o inevitável resultado do pecado. Uma dúvida acerca da bondade divina haveria permanecido em seu espírito. Quão ruim semente para produzir seu mortal fruto de pecado e miséria. Aqui é interessante, se Satanás ficasse desenvolvendo seus planos no céu, todos os anjos teriam perecido, mas teriam dúvidas
sobre o caráter divino, não teriam certeza de que Satanás estava errado ou certo. Precisava tudo o que aconteceu acontecer e está acontecendo para mostrar a distinção do governo de Deus e o governo de Satanás, um governo regido pelo pecado, para mostrar o caráter divino e perfeito de Deus e o caráter do tentador. Precisou tudo isso acontecer da maneira que aconteceu para ser revelado. A única forma da dúvida ser extirpada dos nossos corações, dos anjos, de todos os seres celestiais, foi Cristo morrendo e permitindo tempo para Satanás desenvolver os seus planos. Aqui uma coisa importante, acho que a gente tem tempo porque tem só mais 2 parágrafos, eu acho que eu resumi demais hoje. Olha que coisa importante aqui. Os anjos teriam caído e teriam dúvidas. Muitas vezes, Ellen White já escreveu que Jesus já poderia ter tido voltado se tivéssemos de fato nos convertido, permitido que o Espírito Santo trabalhasse em nossas vidas e imprimisse o caráter perfeito de Cristo em nós. Deus tem segurado a obra de Satanás, porque senão ele já teria completado. Se o povo de Deus estivesse preparado para receber a Cristo. A obra de Satanás tem sido segurada, como nós vemos lá em Apocalipse, que os 4 anjos têm segurado os 4 ventos. A obra de Satanás tem sido retardada para não chegar ao seu ápice, a completa destruição por amor de nós. Mas isso tem um tempo, isso tem um limite. Uma hora ou outra Jesus vai voltar. Deus não vai esperar a eternidade a gente tomar uma decisão de mudar as nossas vidas agora. Hoje é o dia de mudança. Vamos continuar. Então o pecado terá patenteado sua natureza, Satanás o seu caráter. Então o extermínio do pecado reivindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante um universo de seres que se deleitam em fazer sua vontade e em cujo coração está a sua lei. Para a gente encerrar o último texto de hoje. Bem podiam, pois, os anjos se regozijar ao contemplarem a cruz do Salvador, pois, embora não compreendessem ainda tudo, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás fora para sempre assegurada, que a redenção do homem era certa e que o universo estava para sempre a salvo. Aqui. Embora os anjos não compreendessem tudo, ou seja, eles ainda não compreendem tudo, talvez mesmo explicando, mesmo falando, mesmo a gente lendo isso aqui, talvez não fique tão claro para os anjos, para nós, mas ficará quando Jesus voltar e Ele mesmo continuar a explicação a nós. Os anjos ainda tinham essa dúvida, por que Satanás ainda vive? Por que ainda essa desgraça acontecendo no mundo? Para que ele desenvolva completamente o caráter caído dele, mostre completamente aonde o pecado leva, a desgraça que o pecado é, para que não haja nenhuma sombra de dúvida por toda a eternidade. E muitas vezes as nossas escolhas, a minha e a sua, de ficarmos retardando a nossa entrega a Deus, de ficarmos achando que temos desculpa para pecar, de ficarmos dando literalmente desculpas, as mesmas desculpas, achando que Deus vai ficar nos esperando e vai nos salvar de qualquer maneira, do jeito que estamos. Deus quer uma real conversão do seu povo. E hoje é o dia dessa conversão. Hoje é o dia de orarmos e clamarmos ao Espírito Santo. Foi ontem, é hoje agora. Se não começou ontem, é para começar hoje agora. Clamando para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Que o caráter perfeito de Cristo seja impresso em nós. Que possamos dar a esse mundo o testemunho verdadeiro do amor de Cristo. É isso o que eu e você devemos fazer hoje. Essa deve ser a nossa entrega hoje, o 100% de mim para Deus. E aquilo que é impossível, para que eu e você façamos, Deus irá completar a boa obra em nossas vidas.
Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira comentar para a gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos a proteger, abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, que o Senhor, por favor, faça a conversão em nós, Senhor, faça aquilo que nós não conseguimos fazer, Senhor. Te entregamos 100% de nós, Senhor, por favor, pedimos a Tua obra em nossas vidas, o caráter perfeito de Cristo impresso em nós, Senhor amado, para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.